saúde aí para sua casa. O programa de hoje está recheado. Para começar, a culinária tem duas receitas. Primeira é uma farofa de cenoura e nozes e a segunda é um medalhão de noz pecan. Tudo isso mesmo, né, Adriana? Isso. Muito bem. Olha, o nosso programa hoje vai falar sobre vários assuntos, inclusive um que é bastante polêmico. A gente já falou várias vezes aqui no programa sobre isso, mas hoje uma explicação bastante detalhada. O Dr. Ricardo Vargas vai estar com a gente no plantão conversando sobre a gente tem que fazer 3 refeições ou 5 refeições. A maioria das revistas, a maioria dos programas falam que são sempre 5 refeições e a gente vai tirar todas as dúvidas porque na verdade são 3. E a Sandra Silva no quadro Sua Vida vai falar sobre ejaculação precoce. Será que é um problema psicológico? Daqui a pouquinho Sandra Silva vai trazer esse assunto para você. E olha, o programa hoje especial pessoal aí do Mato Grosso do Sul, a gente vai falar sobre pequi. É isso mesmo, e como introduzir isso na nossa culinária cotidiana. É bem legal, bem gostoso, quem nunca experimentou, procure aí, compre, porque a gente vai dar uma opção que vai ser bem legal para você. Bom, uma pergunta de um telespectador para você, Sandra. Sofro de ejaculação precoce e o médico disse que é emocional. Já fiz todos os tipos de exames que ele pediu e queria saber como solucionar esse problema. Oi, Teru. E aí, tá tudo bom? Wagner? Essa questão que vocês trazem agora é uma questão... até eu gostaria de falar muito mais sobre esses assuntos. Inclusive, eu quero dizer que tem algumas perguntas que vocês têm me enviado no âmbito sexual e em função do horário do nosso programa, nós estamos tentando responder por e-mail para essas pessoas de forma direta, tá ok? Porque é um programa que passa durante o dia e nós queremos respeitar também as nossas crianças. Claro que a gente pode falar sobre tudo isso de uma forma muito tranquila, de uma forma muito saudável e a gente está aqui para isso, certo? Mas algumas perguntas é um pouco complicada para falar de forma direta, mas essa pergunta, ótimo e muito bem, você coloca para nós sobre a ejaculação precoce. Inclusive que você já procurou o médico e ele disse que você sofre desse problema por uma questão psíquica, certo? Emocional. Isso realmente tem acontecido com várias pessoas. O que me dificulta, meu querido telespectador, é que você não colocou a sua idade, certo? Então, dependendo da idade, mudaria aqui a nossa resposta e como nós estaríamos vendo a questão, certo? Mas se você é recém-casado, tem por volta aí de 20 e poucos anos, é normal que isso vá acontecer, tá? Por quê? Porque sexo é um aprendizado, tá? A gente pode reparar nos encontros de casais, no aconselhamento familiar, que ocorre o seguinte: nos primeiros anos de vida, sexo é interessante, do casamento, sexo é interessante porque é aquela novidade. Mas, na verdade, a vida sexual mais ativa, mais saudável, que o casal é como se fosse uma dança em que os dois entram em sintonia, isso não vai acontecer no primeiro ano de casamento. Vai acontecer no quarto, no quinto e lá pelos 20 anos de casado fica melhor ainda, certo? Agora veja aqui uma coisa, se você tem por volta de 20 anos e é um recém-casado, normal acontecer, há um nervosismo, há muita coisa para se aprender em relação a sexo, tá? Agora, se você já tem aí por volta dos seus 30 e poucos anos e não é o caso de estar nesse momento de aprendizagem em relação ao controle do próprio corpo, então realmente seria necessário você procurar um tratamento psicológico, porque precisa ver de forma mais minuciosa quais são os detalhes que estão envolvidos nessa questão, tá ok? Isso pode estar acontecendo por diversos fatores, tá? Nós precisaríamos ver qual é a sua ideia de sexo, por exemplo. E eu gostaria de enfatizar aqui que sexo é uma coisa maravilhosa, deixada por Deus, não é uma coisa para nos envergonharmos,
tá? Mas tudo isso a gente precisaria ver. Qual que é o seu pensamento sobre isso? Como que você se sente diante de tudo isso? Precisaríamos ver também como que é o seu relacionamento com a sua esposa. Ou talvez até um nível de ansiedade muito alto, seja no trabalho, seja em outras questões familiares, e que está afetando a sua vida sexual. Eu também não tenho uma informação se sempre você passou por isso ou se isso está acontecendo agora, que isso também traria para nós novos dados para te ajudar. Mas, de qualquer forma, é passivo de tratamento, você poderá voltar a ter uma vida normal no âmbito sexual, tá ok? Mas seria necessário, sim, você procurar um psicólogo e fazer aí algumas consultas, verificando todas essas variantes, as quais eu estou mencionando para você e outras mais, tá certo? E daí você tem o direito de fazer isso, a sua esposa merece isso também, tá ok? Para que vocês sejam plenos nesse aspecto da vida que é tão importante. Não deixe de procurar ajuda, faça o tratamento, tá? Porque aqui, de forma direta, o que eu posso fazer é te informar que realmente é necessário você procurar ajuda psicológica e se tratar. Certo? Mas qualquer dúvida a mais, manda um e-mail novamente para nós e a gente responde de forma mais específica, tá ok? Um beijo enorme. E para as pessoas que querem fazer perguntas ainda sobre o âmbito sexual, algumas dá para a gente responder. Volto a falar, por causa do horário do programa, tá ok? E será um prazer enorme. Um beijo para vocês e é sempre muito bom ter as questões de vocês aqui no quadro Sua Vida. Obrigado, Sandra. Esse é o quadro Sua Vida. Você pode mandar para a gente as suas dúvidas, as suas perguntas e a gente vai responder aqui. Você pode acessar o nosso blog, o nosso Twitter, nosso Facebook e a gente vai trazer a sua resposta aqui para a gente. Hoje nossa culinária está bem agitada, são 2 receitas. Teru, a gente começa por onde? Olha, acho que a gente vai fazer a farofa primeiro, né, Adriana? Vamos começar pela farofa. Então tá, olha aqui, eu queria mostrar primeiro pra você aí que tá assistindo a gente, olha que beleza de farofa, que linda. Daqui já tá cheirando, viu, Adriana? Vamos passar então os ingredientes? Vamos lá. Nós vamos usar nessa farofa uma cenoura grande raladinha, um ralo mais fininho que tiver, tá? Não é aquele mais fininho, é um meio compridinho, né, Adriana? Você tem um ralo aí ou não? Eu não tenho pra mostrar, pronto. eu trouxe já raladinho. Então tem que ficar com os floquinhos assim, olha, gente. Uma cenoura? Uma cenoura grande. Uma cenoura bem grande, olha. Tá? Vamos usar uma cebola picadinha. Uma cebola bem picadinha. Uma xícara de noz chilena, batida, triturada, tá? Que é a noz comum. Essa que você que é tá mais comum. acostumado, não é a noz pecan, que é uma outra da nossa receita também hoje. Vamos usar 2 xícaras de farinha de mandioca torrada. Essa aqui? Isto. Olha, farinha de mandioca torrada, acho que eu nunca tinha visto. Tem sem flocos, Escura, né? Mais fina, né? Farinha de mandioca, bom, eu conheço mais essa, tá? Vou estar usando também meia xícara da azeitona, daquela sem caroço, picadinha, tá? Mas se tiver lá com caroço, não tem problema. Meia xícara de salsinha picada. Bem picadinho. 5 colheres de azeite. E o sal vai ser a gosto. Ok, vamos... É bem prático, é só misturar, vamos lá. Ela não vai no fogo, essa farofa? Não, ela é crua. Bacana. Então a gente vai colocar... Essa é uma receita boa para fazer de sábado também, já deixar tudo prontinho e só misturar, só né? misturar. Né? Olha, hoje tem receita já no primeiro bloco, hein? Gostoso. Vamos Cebola. lá. A gente vai poder provar também no primeiro bloco? A produção já disse aqui que não, só no último bloco que a gente vai provar. Eu vou deixar a noz mais pro finalzinho, tá? Tá bom. Então aqui agora eu vou estar acrescentando o azeite. É como se estivesse numa saladinha de cenoura. Uhum. Já vou pôr a salsinha picada. A azeitona também picadinha. E o sal. Acho que essa é a receita mais fácil que a gente já aprendeu. Mais aqui no rápida, Saúde. vapt-vupt. Cuidado com o sal, tá? Quem é hipertenso. E a gente vai misturar aqui. A nossa... Então vai misturar os molhadinhos primeiro, né, Adriana? Isso. Misturei isso tudo. Eu vou colocar então aqui a farinha de mandioca.
antes da castanha, então. Isso, eu vou deixar a noz por último, Nossa. porque eu não quero que ela umedeça aqui. Achei super prática. É, muito não vai legal. nem ao fogo. Vai, e por isso que a gente rala a cenoura fininha. Se a gente faz no ralo mais grosso, Vai ficar muito difícil de mastigar, né? É, E essa castanha triturada no processador? no processador ou no liquidificador. O André Berti ensinou a gente a fazer de um jeito também bem diferente, que ele pegava um copo, vou usar essa noz aqui para mostrar, você que não tem processador ou triturador na sua casa, ele colocava assim, não sei se dá para mostrar, Batata, e apertava bem assim, olha, ela fica toda trituradinha já, olha, sai assim já bem, Boa dica. porque às vezes nem todo mundo tem triturador, no liquidificador não dá certo, né, Adriana? Até Ele dá, fica sai uma pulsando. massa, né? Se você for pulsando, tá. até dá. Olha como é que ele fica, a castanha fica trituradinha aqui, solta uma gordura natural, ó. Prontinho a Tá nossa certo. farofa, Tá pronta? gente. Tá pronta. Muito Agora é só fácil. decorar, né, Adriana? Essa Só aí não há quem decorar. consiga fazer. Aí, olha, eu vou estar pondo aqui. Não tem problema essa noz aqui no fundo. A gente vai passar pra cá a nossa farofinha de cenoura. Tá tão cheirosa. A farinha de mandioca, ela é muito cheirosa. Daqui a pouquinho a gente vai experimentar essa receita e vai ficar pronta. Aqui tem duas, hein, Wagner? É, vamos... Essa aqui você colocou tomate, Adriana. Então, como às vezes tem pessoas que não gostam de tomate e por ser crua é uma opção. Você ou põe tomate ou deixa sem tomate, Se tá? colocar o tomate, ela vai ficar mais molhadinha, né? Fica mais úmida. Ah, mas tá linda essa daqui também. Então é farinha de mandioca. Então a gente coloca uma cenoura grande ralada no ralo mais fino. Vai aí também 2 xícaras de farinha de mandioca, uma meia xícara de cheiro verde picadinho, uma cebola inteira, meia de azeitona verde, Meia xícara. meia xícara. São 5 colheres de azeite e sal a gosto. Não sei se eu Muito bem. esqueci de alguma Ótimo. coisa, mas eu acho que não. Deixa eu falar aqui dessa outra receita que a gente vai aprender no próximo bloco. Esse aqui é o medalhão de pecan. Isso aqui é a pecan? É. A nossa A gente pecan. já conhece ali do Ela quadro vem- nutrição, né? Ela vem como as nozes, como a noz chilena, né? Ela vem assim, Quando dentro da abre, casquinha a gente quebra Vai ela. dar uma combinação ótima, né? Esse medalhão com a farofa. No próximo bloco a gente aprende e no próximo bloco tem muito mais coisas pra você. Vida e Saúde volta já já. Estamos de volta aqui com Vida e Saúde. Já apresentamos uma receita hoje no primeiro bloco, que foi essa farofa de cenoura e nozes. Eu ia falar nozes e cenoura, mas tem mais cenoura. Cenoura e nozes, olha que linda, que delícia, super prática. Se você não pegou ainda essa receita, pode entrar no blog, que dá tempo de copiar. E a gente vai aprender ainda no próximo... Nesse bloco a gente vai aprender, olha que delícia, medalhão de noz pecan. Wagner, tá dando água na boca aí, né? Tá dando água na boca, Teru. Mas olha, por falar em comida, a gente vai saber agora aqui no quadro No Plantão quantas vezes é que a gente tem que ter esse prazer durante o dia. Será que são 3 ou será que são 5? Então o Dr. Ricardo Vargas está aqui, saiu do quadro Nutrição, veio aqui para o quadro No Plantão. Seja bem-vindo aqui também, viu, Dr. Ricardo? Muito obrigado, é um prazer estar aqui e poder esclarecer as dúvidas. Esse é um assunto, né, Teru, que sempre está recorrente aqui nas dúvidas, nos e-mails que chegam, porque a As pessoas mídia... que conversam É. com a gente, né? A Wagner? mídia, de um modo geral, fala que são 3 refeições, que são 5 refeições. Aquelas Pelo 3 menos, principais, né? Aquelas 3 principais e depois 2 Lanchinhos. lanchinhos. Mas e aí, doutor Ricardo? Olha, hoje a ciência ela tem dito o seguinte, que você não deve passar um período maior do que 3 horas sem se alimentar. E que esse período favorável seria para o seu organismo que fosse no máximo 2 horas. Então, se você coloca 2 horas, existem pessoas que fazem até 8 refeições ao dia. Recentemente saiu aí uma revista anunciando, né? Faça 8 Isso. refeições e perca tantos quilos. E na verdade não é bem assim que funciona. Nós temos que entender que o nosso organismo ele tem um ritmo chamado ritmo circadiano. Esse ritmo circadiano é um ritmo então de círculo e a duração dele é de 24 horas. Existem hormônios que fazem o controle do nosso organismo durante essas 24 horas. É óbvio que se eu comer 8 vezes, 5 vezes, 6 vezes por dia, eu estou totalmente fora da realidade do meu organismo fisiologicamente falando. Esse é um grande problema.
É um equívoco porque é engraçado que quando nós pegamos um paciente que tem ali problema de insuficiência renal, a primeira coisa que nós fazemos com esse paciente é o seguinte: restringimos o consumo de água e restringimos também o consumo de proteína, para que eu alivie o seu órgão e dessa forma ele possa se recuperar do seu problema. Mas quando você pensa em trato gastrointestinal, em vez de nós aliviarmos a carga, nós estamos dobrando e às vezes até triplicando agora o trabalho dele ao dia. Fazendo esse número de refeições, acima de 3. Isso. E por que as pessoas acabam emagrecendo comendo mais? É um Essa era uma contraponto, minha dúvida né? também, viu? Então. Porque tem gente que fala, eu nunca fiz o teste, mas diz realmente emagrecem. Olha, emagrecimento ele não está relacionado com o número de vezes que você se alimenta. Existem pesquisas já que provam de que você fazendo 6 refeições e fazendo 3 refeições, você pode emagrecer. Porque a ciência tem se apoiado muito numa muleta que diz assim: quanto mais vezes você comer ao dia, maior será o seu metabolismo ao final desse dia. Então, quer dizer, o seu gasto calórico seria maior. É um equívoco. As últimas pesquisas, elas mostram o seguinte: uma pessoa que coma 2.000 calorias dividida em 6 vezes ou dividida em 3 vezes, se 2.000 for menos caloria do que a sua necessidade, ela vai perder peso. Se for mais do que a sua necessidade, ela vai ganhar peso, independente do número de refeições. Então, eu posso perder peso comendo muitas vezes ao dia. É só eu fazer uma restrição calórica, oferecer menos caloria do que a necessidade desse indivíduo e ele vai perder peso. Agora, quais são os prejuízos de se comer várias vezes ao dia? É óbvio que isso daí tem que ter alguma recorrência fisiológica no meu corpo. E a recorrência é sobrecarga do trato gastrointestinal. A gente tem percebido que problemas metabólicos, problemas relacionados também ao funcionamento do estômago, intestino, têm cada vez aumentado. O problema entra também com relação ao tipo de alimento ingerido, que não me oferece saciedade prolongada. Então eu tenho duas coisas. Hoje a ciência dizendo que eu devo comer várias vezes ao dia e o tipo de alimento oferecido na mesa do brasileiro que obriga este brasileiro a comer várias vezes ao dia por não ter uma nutrição adequada em cada refeição. Esse é um grande problema. É interessante, né, doutor, porque que esse tipo a ciência diz que você tem que comer mais, é uma coisa recente, é um estudo recente, não tem uma certificação realmente final, né, de que realmente funciona. A gente chama de padrão Moro, né? Não existe um padrão Moro que se fala assim, tem que comer 5 ou tem que se comer 6 vezes e que isso vai ser a solução dos seus problemas. Não. A gente tem que pensar o seguinte: o diabetes era uma doença que aparecia antes com uma idade bem mais elevada do que tem aparecido hoje. Alzheimer, Parkinson têm aparecido muito mais cedo, problemas cardíacos têm aparecido mais cedo. O que está acontecendo? A população vive mais tempo, mas os problemas aparecem mais cedo. Então, quer dizer, existem alguns erros no estilo de vida que têm adiantado, digamos assim, o aparecimento dessas doenças. Hoje, a faixa etária onde aparece o diabetes é em torno de 40 anos. Você chegou nos 40 anos e tem o ditado: aos 40 começamos a viver, aos 40 começamos a morrer hoje, não a viver, porque os problemas estão nessa faixa etária. Então, por causa do estilo de vida, né, doutor? Sim, o estilo de vida foi transformado. Agora, o problema com relação ao desgaste do órgão é o seguinte: imagine uma máquina. Você pega uma máquina e ela trabalha 8 horas ao dia, durante o período normal aí que nós temos de trabalho. Agora, pegue essa máquina e comece a trabalhar com ela 16 horas ao dia. O que acontece com o desgaste da máquina? A manutenção dela vai ser mais cedo ou eu prolongo o tempo de manutenção? Eu adianto. Eu tenho que fazer uma manutenção precoce dessa máquina. É o que tem acontecido conosco quando comemos 6 vezes ao dia, 5 vezes ao dia. Bom, se a gente tem que... Desculpa, pode falar, Wagner. Vai. Se a gente tem que comer 3 vezes ao dia, quais são os horários dessas refeições? Isso, olha, o ideal é que nós façamos o de jejum muito bem feito. É a refeição mais importante do nosso dia. Nós passamos uma noite inteira em jejum. E a palavra de jejum quer dizer sair de um jejum. Então, eu tenho níveis glicêmicos, que é a quantidade de açúcar que eu tenho no sangue, bem baixo no momento que eu acordo. Então, eu preciso de combustível para funcionar. Então, em qual momento, digamos assim, teria que ser a maior ingesta de combustível? De manhã, quando eu tenho um dia todo para desenvolver minhas atividades, menos no almoço, quando eu tenho meio-dia para desenvolver atividades, e muito menos à noite, quando à noite eu estou comendo para dormir. E para dormir eu não preciso comer muito. Então essas seriam as 3 refeições: de jejum, almoço e jantar. Agora,
Como manter esse intervalo aí de 5, 6 horas, que é o que nós temos dito como sendo o ideal? Através do uso de alimentos integrais. Se eu não tiver incrementar a minha alimentação com o alimento integral e continuar com o refinado, é impossível. Você, telespectador, se continuar comendo alimentos refinados, eu sinto em informar, mas ele não vai conseguir fazer 3 refeições. Por quê? Esse alimento não nutre. Esse alimento ele te oferece calorias que são chamadas calorias vazias. Vazias por quê? Porque algo se perdeu nesse caminho. E é interessante... Então eu vou sentir fome mais cedo. Mais cedo porque eu ofereço calorias suficientes, mas não ofereço vitaminas, não ofereço minerais, não ofereço a fibra, que é fundamental para se prolongar uma saciedade. Imaginem só, vitaminas e minerais, eles são cofatores enzimáticos. O que quer dizer isso? Eles ativam o funcionamento de enzimas do nosso organismo. Então, o metabolismo, ele é, digamos assim, sustentado ou estimulado pelo consumo de vitaminas e minerais. Se você não come o suficiente na primeira refeição por ter uma alimentação refinada, pouco tempo depois o seu organismo manda um sinal para o seu cérebro, lá para o centro da fome, dizendo, olha, tem que comer de novo. Tá na hora de comer de novo. Porque está faltando aqui energia, está faltando aqui combustível, está faltando aqui matéria-prima para eu poder desempenhar uma função. Aí a pessoa come. Geralmente o que se come no intervalo dessas grandes refeições é algo também refinado e pobre em nutrientes, o que faz que pouco tempo depois a pessoa sinta de novo fome. Então acontece da glicose no organismo subir e descer muito rápido, subir e descer muito rápido, e ficamos nesse ciclo de a cada 3 horas ter que comer. Agora, doutor Ricardo, algumas pessoas, talvez esse seja o seu caso, meu querido, minha querida, tem restrições. O diabético, por exemplo, normalmente come muito mais do que 3 vezes ao dia. É possível um diabético comer só 3 vezes ao dia? Olha, eu repito uma pergunta que eu sempre faço, porque todo final de semana eu tenho feito palestra em algum lugar do Brasil. E a pergunta que eu sempre faço para o público é a seguinte: existe cura para o diabetes, segundo a ciência? Segundo a ciência, não. Não tem. Por quê? Porque eu já tenho um órgão, o pâncreas, desgastado, porque ao longo da vida recebeu muito alimento refinado, comeu várias vezes ao dia. Nós falamos no caso do rim, que a primeira atitude nossa era o quê? Restringir o consumo de água e proteína para aliviar os seus fardos. E aí nós tratamos o diabético dobrando a sua carga, dizendo, olha, agora você tem que comer 6 vezes, senão você não consegue fazer o controle glicêmico. Eu discordo. Eu digo que todo diabético pode se alimentar 3 vezes ao dia. Todo diabético. Mas contanto que ele tenha uma mudança do seu estilo de vida. E não é só alimentar. Nós precisamos outros auxílios para manter a glicemia normal. E esse auxílio é luz solar, é você beber muita água, é você dormir nos horários corretos. E olha, para diabético é fundamental dormir no horário correto, porque durante o sono nós temos uma regeneração do organismo. Se eu não durmo em horários adequados, meu organismo não regenera. Então, quer dizer, o meu pâncreas nunca vai ter tempo para descansar e dessa forma se regenerar. Enquanto comer 6 vezes faz com que ele trabalhe 24 horas ininterrupta. Porque a última refeição proposta hoje pela ciência é 21 horas. Agora, como que comendo às 21 horas eu consigo terminar a digestão antes de deitar? Isso é impossível. Agora, nós temos um hormônio na corrente sanguínea que é chamado de melatonina. Ele é produzido e ele vai se acumulando no período noturno depois do pôr do sol. E esse hormônio é o que faz com que o seu metabolismo desacelere. Então, quer dizer que o organismo no período noturno ele funciona num ritmo mais lento. E a última refeição feita às 9 horas da noite não dá tempo de se terminar a digestão até dormir. Como funciona mais lento, a noite toda passa trabalhando e dessa forma o pâncreas não tem nenhuma folga. Agora, o Dr. Ricardo Wagner falou de uma coisa muito interessante que o Juninho falou no Informa, que é entre as refeições, porque às vezes a gente sente fome, às vezes não se alimenta direito. Uma dica que ele deu, bem bacana que eu achei, foi beber água. Ele falou, quando eu sentia aquela fome, porque até mudar o hábito, de repente o organismo acaba pedindo aquele lanchinho que você normalmente faz entre as refeições. Né? Ele disse que bebia muita água e que passou super bem. A água ela é fundamental. Nós muitas vezes confundimos sensação de sede com sensação de fome. Infelizmente, a população ela não consome ou ingere a quantidade suficiente de água. E isso muitas vezes é confundido como fome e nos obriga a comer aí no intervalo, às vezes à toa.
Tá certo. Perguntar sobre exercício físico. Como a gente pode coordenar essa história de 3 refeições e com as refeições nos horários certos e o exercício? Eu não posso fazer o exercício com o estômago vazio, né? Isso não é o ideal, porque toda vez que você faz exercício físico sem se alimentar, você acaba queimando a musculatura e isso é um veneno. Então, vamos pensar no caso do Juninho. O Juninho só tinha possibilidade de fazer exercício depois do seu horário de jantar, quando ele saía da TV Novo Tempo. Ele fazia o seu jantar e ia para a academia. Depois da academia, ele não comia, ele ia dormir. Agora, nós podemos imaginar, puxa, mas aí ele ia dormir com fome? Não, o exercício, ele não dá fome, ele controla a sua fome. Porque ele libera dopamina, libera endorfina, que causam ajuda isso, a controlar, né? Então, mas libera a fazer um jantar sensação e de fazer prazer. exercício não é ruim? Se você jantar no horário do pôr do sol e aí você for fazer o exercício com pelo menos ali 1 hora depois, você faz 1 hora de exercício, 1h30, 2 horas depois você vai estar dormindo. E no dia seguinte você faz essa alimentação. Se as pessoas tiverem condições, façam de jejum 7 da manhã e o seu exercício às 9 da manhã e o seu almoço ao meio-dia. Aquele que tem disponibilidade de fazer exercício à tarde, almoce 1 da tarde, faça o exercício às 3 da tarde e jante às 6 horas. Então você percebe que existe 2 horas antes do exercício, 1 hora de exercício e 2 horas depois do exercício para você fazer uma nova refeição. Você respeitou um intervalo de 5 horas, deu tempo para o seu organismo se recuperar e você não fez exercício sem comer e também não ficou sem comer depois do exercício, porque o limite são 2 horas, ou antes ou depois. Ricardo, muito obrigado. Respondido essa dúvida, 3 ou 5, tá claro? Tá claro, né? Muito obrigado. Não dá pra fazer mais confusão. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Vamos lá aprender mais Vamos uma lá. refeição? E essa aí é boa pro almoço, pro jantar? Acho que é um almoço, hein? Ela é também uma opção de proteína. Para quem tá querendo deixar a carne aí, ela é porque a gente tem aqui a noz pecan, que é uma fonte de proteína, tá? E então, para esta receita, eu vou passar os ingredientes. A gente vai utilizar 1 xícara de abobrinha ralada, tá? 1 xícara de abobrinha ralada, meia xícara do cheiro verde picadinho, meia xícara de cheiro verde picadinho, 3/4 de xícara de tomate picadinho com semente e pele, tá? 3/4 de xícara de tomate picadinho com tudo, semente e pele. Aqui, meia xícara de cebola picadinha. Quanto de cebola? Meia xícara. Meia xícara de cebola. Eu tenho aqui meia xícara da quinoa. Em flocos. Meia xícara de quinoa em flocos. A quinoa, ela é um cereal, né, que é rica em aminoácidos, em proteína. Então eu tenho essa proteína com essa proteína, tá? Aqui então a nossa noz pecan triturada, 1 xícara. 1 xícara de Também noz pecan triturada. triturada assim grosseiramente, tá? 3 xícaras do óleo do azeite. 3 xícaras? Desculpe, 3 colheres. 3 colheres de azeite. É que eu tô na xícara. Aqui eu tenho 1 colher daquelas de café de sal. 1 colherzinha de café de sal. Bem cheinha, tá? Tenho aqui meia xícara de farinha de trigo para poder dar a liga. Meia xícara de farinha de trigo. E novamente o gengibre, Gengibre tá de volta. tá? 1 colher assim, ralinha de gengibre. Tá bom. Também é só misturar tudo. Só misturar tudo? Bem prático. Olha, eu gostei porque ela tem uma abobrinha embutida e tanta gente não sabe como consumir abobrinha. E a abobrinha tem Pois bastante é. preconceito no meio vegetariano, porque todo mundo acha que quem é vegetariano só come abobrinha e abobrinha chuchu. e berinjela, né? Olha que delícia, não é só abobrinha daquele jeito lá não, cozida, refogada. Olha, embutida assim nas receitas e fica uma delícia. Então, a gente Cebola. vai colocar todos os ingredientes aqui, deixando, como sempre, a farinha por último. Porque Você ela já que comeu vai isso, me dar Wagner, liga. antes? Eu acho que não, Peru. Eu já. Eu acho que eu tô com mais experiência Eu aqui acho que eu no devo estar restaurante lembrando, da né? clínica. Aqui o azeite. Sal. E o nosso gengibre. Lembrando que quem não gostar de gengibre, Não precisa, Não precisa pôr. né? Não precisa Pra você que sofrer. não gosta de gengibre, daqui a pouquinho eu vou falar quando eu experimentar se tá forte ou não, porque eu não sou muito fã. Eu gosto, eu não sou um bom termômetro, não.
Olha, ela tá amassando, olha, como se fosse um tabule, tá bem parecido com um tabule. E ele fica bem solto, como se fosse uma farofinha. Enquanto ela tá misturando, eu quero mostrar novamente para vocês esse livro. Esses livros, né, são opções de onde a gente tira a maioria das receitas que são apresentadas aqui. Tem uma opção de café da manhã e tem também uma opção para almoço e jantar. Foram escritos e todas as receitas desenvolvidas pela professora Elisa Biasi. E a gente tem visto aqui que funcionam, dão certo, são uma boa opção. Vou acrescentar aqui, ó, então, a farinha de trigo, que é o que vai dar a liga. Então é só misturar, daqui a pouquinho a gente vai voltar para explicar para você como faz esse formatinho bem bonitinho desse medalhão. Agora a gente tem que ir pro intervalo, né, Teru? Antes do intervalo, eu quero convidar você para seguir a gente pelo Twitter, entrar no nosso blog ou conversar com a gente pelo Facebook para você discutir a sua dúvida ou pegar as nossas receitinhas. Daqui a pouquinho a gente volta com mais no próximo bloco. Falando sobre piqui lá no quadro Nutrição, hein? A gente volta já. Receitas, está quase finalizada, uma ali na mesa de culinária. Agora tem um cheirinho característico muito bom aqui pelo estúdio, nem o ar livre tá livrando esse cheirinho aqui do estúdio, que é o cheirinho de pequi. Você gosta de pequi? Wagner, tá gostando aí, Wagner? Olha, o cheiro tá vindo aqui, é uma delícia. Olha, eu sei tantas receitas com piqui, arroz com piqui, acho que eu só sei arroz com piqui. Feijão, Feijão né? também? Dá pra fazer o feijão ou ele mesmo, com farinha de mandioca, só cozido, com sal, é muito gostoso Daqui a também. pouco eu quero saber tudo que o piqui, pra que o piqui é Farofa. bom. Mas a Teru tem uns abraços pra mandar, não tem, Teru? Eu quero mandar beijo, mas vou mandar daqui Ah, já. daqui? Vou aparecer, vim. Você quis chegar mais perto do cheirinho. Olha só, quero mandar um beijo para Elionaide Almeida, um beijão, obrigada pela sua companhia. Gabriel Nunes, Reinaldo Sobral, também tem o Ralph Welton e o André Luiz Silva. Um beijão para vocês e obrigada pela companhia aqui com a gente, tá? Agora quero saber do piqui, Alessandra. Piqui, pequi, o que tá certo? Vou Olha, mostrar, ó. em Minas, na minha terra, como diz, Mineirinha. na minha terra, em Minas, lá em Salinas, se fala piqui. Todo mundo fala piqui. Queria mandar um beijo, um abraço pro pessoal lá de Salinas. Mas assim, a maioria do pessoal lá na região do Mato Grosso, Goiás, às vezes fala pequi. Então, vai da região, Tá joia. Entendi. vai da cultura ali. Quais as propriedades dele? Olha, são muitas. A gente consegue aproveitar quase tudo do fruto ou mesmo da árvore, né? Porque as folhas da árvore de pequi, a gente consegue fazer um chá, que ele é ótimo também, muito bom porque ele é diurético. É mesmo? Tá, isso eu não sabia. Eu não Também não. consegui trazer a folha e nem onde ele vem. Como o abacate não tem o caroço, Sim. o pequi é mais ou menos igual. É aquela massa verde por fora, uma massa meio Uma amarelada. casca dura, né? Não, a casca é uma casca como a de Abacate. mesmo, um pouquinho mais dura. E aí fica uma massa e dentro tem o fruto. E aí dentro do fruto, olha para você ver como ele é uma fruta bem exótica. Vai ter o espinho, mostra aí, Deixa eu vai. pegar aqui, olha. O espinho, aí tem a massa. Opa, desculpa, ele tá escorregadio. cozido. Não, ele tá cozido. Aí tem a massa, você vê aqui a massinha, ó. Aham. Essa massa que vai sair no arroz, que a gente vai consumi-la, né? Então tá aqui. Aqui tem o espinho e aqui dentro uma castanha, fonte de proteína. E essa massa aqui é rica em óleo e também muito rica em vitamina C e vitamina A. E então, quer dizer, como que a gente vai consumir o pequi? É porque esse espinho é um perigo, né? Hã? Esse espinho é um que é perigo. Teru? Eu já trouxe, Não. eu não vou provar, só Ah, queria tá. mostrar pra vocês como é que, olha, na verdade o que se come do pequi é essa massinha Isso, aqui, ó. Teru. O pequi, na verdade, é seria a semente do abacate, comparando, né? Isso mesmo. Acho que a gente consegue colocar uma imagem aí pra Tá. você ver o pequi, o fruto e... Só que aí, Teru, uma regra na cozinha. Pequi sempre com as mãos. Roer mesmo, né? Então, pequi a gente só mesmo pra Não mostrar. tem como espetar, olha, gente, a gente aperta nele, olha, ele só vai até aqui, olha. Isso, Eu tô é com só a medo dele voar em massinha. mim ainda. Consegui pegar, mas aí a gente tem que roer e tirar essa Exato. casquinha Então, aqui, e não olha. dá pra morder, porque senão machuca. Não dá pra morder, é só mesmo
cozinhar e aí, ó, a Teru consegue. Existe conservas que vende só polpa. Só polpa. Mas o gosto não é igual. Perde muito sabor. Perde muito sabor, porque eles colocam, às vezes, vinagre, então altera um pouquinho o sabor. Então dá para fazer arroz, muitas vezes feijão, muitas vezes fazer uma farofa, que nem a Adri tá fazendo ali, triturar a castanha. A castanha é rica em proteína, né? Então assim, tem que esperar secar no sol. Essa aqui tá um pouquinho seca. Eu tô tentando tirar a E castanha ela aqui. é facinho de sair. Isso, vai. Eu machuquei um pouquinho a castanha, mas... Não tem problema. E Ó, Teru. vou experimentar. Castanha de piqui eu nunca comi, já comi piqui várias Não tem vezes. espinho não, né? Inclusive quero mandar um beijo para minha sogra, para o meu sogro, Dona Cantalice e seu Valmir, que me ensinaram a comer piqui. Eu não gostava e aprendi. Vou experimentar também. Gostoso? Gostosinha. É muito, muito, muito gostoso. Tá fresca, né? Não Tá tá, fresca. crocante assim. Nossa, é super levinha. É bem assim, dá pra fazer uma farofa. E Ela é bem mais suave que o próprio piqui. E ele é bem mais suave que o próprio piqui. Muito boa. Então assim, sempre que consumir, pode cozinhar. Terminou de consumir, vai roer. Depois pode deixar no sol, seca. Aí você vai tirar a castanha. Que fica no meio. Que é rica em proteína. E toda essa parte essa massinha, digamos, faz o óleo. Além do óleo, ela é fonte de vitaminas como vitamina E, vitamina C, vitamina A. E aí você utiliza essa massa aqui que ela é riquíssima. Alessandra, você sabe me dizer se tem alguma contraindicação, se algumas pessoas não devem consumir? Eu acho assim, pessoas que têm, não que exista uma contraindicação, né, provada, mas assim, colesterol alto, é bom sempre uma quantidade ali, acho que uns dois, um ou dois ali tá de bom tamanho, mas não tem uma restrição, não. Agora, é bem característico de Goiás, né? Mato Grosso, Mato Grosso. norte de Minas, na minha terra, lá em Salinas. E pequi é sempre uma vez ao ano, né? São 2 meses ao ano. É o mês de dezembro e o mês de janeiro. Então, o pessoal que tá lá tá comendo bastante pequi essa época. E depois o pessoal vai congelando também. Isso, só que para congelar tem um truque. Qual é o truque? Você tira o fruto, aí você vai tirar daquela casca verde, tirou da casca verde, você vai dar uma leve ferventada. E aí você vai congelar, porque senão ao longo do ano ele amarga. Olha aí então a dica. Outra dica interessante, piqui Não, mas é uma peraí, coisa... antes dessa dica, só vamos aproveitar essa água que ferventou esse piqui aí. E fazer o arroz. Fazer o arroz, né? Boa ideia, não podemos desperdiçar nada. Outra coisa interessante do piqui, que eu já fui ensinada também pelo Vanderlei e gosta muito, diz que o piqui você não pode pegar ele do pé, você tem que esperar ele cair no chão. Porque senão ele vai amargar. Olha que interessante, não pode puxar ele do pé. E o mais interessante, quer dizer, não sei se é interessante, mas é assim, uma pena. Lá na minha terra, eles estão desmatando muito. Então a gente está perdendo plantação de pequi, que é um fruto assim riquíssimo. Regional, cultural, né, da culinária ali da região. E na verdade, assim, com esse processo de queimada, tudo isso, acontece que está tendo poucos pés de pequi. Né? Tem pessoas que têm ali fazenda, que ainda tem pequi, mas não é como antigamente. Né? Hoje, acho E o Vanderlei é lá dessa região? Vanderlei é de Mato Grosso do Sul, cidade Vanderlei, bonita. Beijão, maridão amor. da Teru. E também quero mandar um beijo pra tia Clarice, que faz um arroz com piqui incrível. Um beijão, Incrível, tia Clarice. A gente encontra no Brasil inteiro? Olha, a não ser em conserva. Tem pessoas ainda no Brasil que não conhecem esse fruto, né? Aqui na região... Muita gente não conhece, né? Não, então a gente encontra no Brasil inteiro em conserva, não Em conserva, encontra na não, maioria dos lugares não. a fruta. Região serrana, né? Cerrado. É, na do verdade, Cerrado. Do Cerrado. Então, assim, a plantação em si, só no Cerrado mesmo. Mas, assim, a conserva, sim. A conserva encontra em bastante... Ou óleo mesmo, né? O óleo tem bastante local. Tá bom? Legal. Muito obrigado, viu, Alessandra? Valeu, obrigado. e adorei, assim, a excentricidade aqui do momento. Você falou onde encontra, é engraçado que aqui em São Paulo tem muito pessoal, assim, de Minas, muito mineiro. Então, engraçado que a gente encontra bastante pequi aqui. É que São Paulo, um abraço para São Paulo, porque São Paulo tem gente do Brasil inteiro, É verdade. né? Então, assim, o pessoal vem... Tem muito goiano, tem e muito traz sul-mato-grossense, né, Exatamente. Jaque? Então, não é difícil achar o pequi aqui em São Paulo. Tá legal. Tá bom? Obrigado, Alessandra. Até a próxima. Até a próxima. Vamos para a culinária novamente, que prender agora a os gente medalhões. vai aprender a montar os medalhões de noz pecan.
A nossa pecan não é muito utilizada com frequência, né, Dri? Não, porque também assim, ela às vezes amarga também, né? Então, as pessoas às vezes não gostam muito, mas é uma fonte de proteína, não é muito comum. E a gente vai então estar ensinando aqui como que faz esse formatinho de medalhão. Ele ficou bem parecido com um hambúrguer, um mini hambúrguer, né? Acho que até dá pra fazer um lanchinho com ele, né? Dá pra fazer com pão, alface, tomate, né? A gente vai estar aqui então fazendo assim. Acho que eu já ensinei esse formato outras vezes, que eu faço uma bola, aí você vê se você faz maior, se você faz menor, tá? Forma untada ou antes. Então você joga de um lado pro outro assim pra fazer a bolinha? É que ele é delicado, né? Também não dá pra. Não é muito sequinho, é igual. É bem parecido com o croquete, mas é mais Isso. molhado. Eu acho que ele é mais firme. E a abobrinha, ela solta um pouquinho de água também, né, Também. Por Adriana? falar na abobrinha que tá aqui dentro, vamos só dar uma recapitulada, Adriana, antes da gente terminar de fazer as coisas. O que é que foi aqui? Foi a abobrinha. Aqui a gente colocou uma xícara de abobrinha ralada. Colocamos 3/4 de tomate picadinho, meia xícara de cebola picada, meia xícara de tomate picado, meia xícara de cheiro verde. Foi uma xícara da nossa pecan triturada. A nossa pecan, que é essa daqui. Opa, tava bem na minha mão. É aqui, ó, a nossa pecan. A nossa triturada. Coloquei 3 colheres de azeite. 3 colheres de azeite. Meia xícara da quinoa, né, em flocos, né, que eu falei aqui que ele é uma Então, fonte de proteína flocos. também, né. Meia colher de gengibre ralada, tá? Tinha Se até você- esquecido do gengibre. Quem tiver dificuldade de achar o gengibre fresco, pode colocar em pó, tá? Tá. A gente colocou também meia xícara do trigo para dar a liga, né? Farinha de trigo Isso, e sal. e sal. Eu não sei se eu esqueci de E alguma misturou coisa. Acho tudo. que não, Acho falou que não, que que eu não. tava acompanhando aí a receita. Aham. E aí misturou tudo, simples, fácil, não foi pro fogo coisa nenhuma. Não vai ainda, vai pro forno. Depois de já amassadinho. Vocês servem essa receita. Como é que é feito o cardápio aqui na clínica? Vocês servem de quanto em quanto tempo essa receita? Nós temos 4 cardápios, assim. Então, isso aqui vai de 1 em 1 mês. Uma tá? vez por mês. Uma vez por mês. Olha, um cardápio Legal. bem variado, né? Eu vou roubar a colher do molho aqui, só para depois. Quer limpar aqui? Não era necessário, mas obrigada. Aí, vocês fizeram a bolinha e eu vou achatar com a colher. Deixa eu mostrar aqui. Você vai achatar. Se precisar, dá uma Uma ajeitadinha. Se quiser também fazer como formato de hambúrguer, pode fazer. Ou Formato de de almôndega Se eu quiser fazer aquele formato de quibinho também. também. Ou como o Wagner tinha falado na outra receita, quiser fazer na assadeira aberto. Também dá certo? Dá Se certo. tiver com pressa, não tiver com tempo de ficar moldando, põe na assadeira. Não precisa nem untar, né, Adriana? Isso. Aí Olha que gracinha. e a gente faz assim pequenininho, para não ficar aquela coisa muito... Né? Medalhão não é tão baixo, é um pouco mais alto. Será que dá pra congelar isso aqui depois que a gente der uma pré-assada? Pré-assa e leva para congelar por 1 mês, tá? Dá para congelar aí, sim. dá pra... E aí a gente faz um molho, Uhum. um molho assim vermelho, bem saboroso. Esse molho tá só de tomatinhos? Só de Tomatinho toma- fresco? Só de tomatinhos. Olha que delícia. Tomate, cebola, alho. Isso. Ou não, só? Aí você vai servir ele com este molho. Eu não coloquei ainda, né? Porque Ela vai o servir. forno é pré-aquecido? não faço isso. Eu acendo Tá. na hora, tá? Forno médio. Também assim, meia hora, 40 minutos. Até dourar. Até dourar, ele fica mais escurinho também, não se enganem, né? Porque às vezes ele tá escurinho em cima e tá achando que embaixo... Uhum. Essa cor assim é característico mesmo da noz. Da castanha. Ah, é a Ela cor é deixa- característica da noz. Então, Ela escurece mesmo. em cima vai ficar dessa cor quando tiver pronto, já lá Isso. no forno. Você viu como é- Embaixo a gente vai dar uma viradinha aqui, ó, pra gente saber. Já fica bem mais escurinho. Então você às vezes Tem que tomar cuidado. Dá certo a receita com outro tipo de noz? dá certo, ou com castanha também. Ah, Para... Mas a gente acaba usando, eu acho que de vez em quando fazer uma coisinha especial. É porque né? essa aqui a gente quase não usa nas receitas, E né? ela é muito É. saborosa. Eu vou montar um prato aqui, Teru, pra você e pra mim. Mas que Mas como eu tenho que ser gentileza. educado, eu vou montar primeiro pra você. Olha, isso aqui, gente, pra fazer um lanchinho à noite, né, Teru? Eu na verdade usaria como almoço, porque é bem rico em proteína, né? Tem 2 castanhas,
Mas Mas tem a substituindo castanha o e hambúrguer a- é uma boa opção também, uma né? ótima opção, um jantar bem cedo, né? É. Molinho de tomate em cima? Sim. Olha, vamos quero lá. novamente mostrar pra você Aí- só, olha, de onde são tiradas as receitas da Clínica Adventista Vida Natural. Nesses livros aqui você encontra ótimas opções, não só de receitas, mas de combinações para servir no almoço, no jantar, no café da manhã. Então, por isso que esses livros aqui são ótimas dicas para você que gosta da culinária saudável. No nosso blog tem informações sobre o livro e tem todas as receitas lá para você fazer aí na sua casa. Olha que artístico. Lindo, Wagner. Você tá aprendendo muito bem, hein, Nani? Olha. Opa! Não destrói minha arte. Vou esperar você dessa vez. Só antes da Wagner. gente comer, a gente já falou, não tem o tempo certo de assar, tem que buscar essa cor aqui que a gente tá vendo no prato, sempre né? procurando ver embaixo como que tá. Mas é meia hora, 40 minutos. É que o nosso forno aqui, ele é industrial. Então não dá pra se basear daqui Sim. pra casa, né? A casa demora um pouquinho mais. E mais algum segredinho? Olha, eu acho que um bom segredinho que a gente tem que falar pra você que tá assistindo a gente agora é o seguinte, aqui tem abobrinha. Se você em casa tem alguém que não gosta muito de abobrinha, ou você mesmo que talvez não goste muito de abobrinha, faz e experimenta, porque ela fica completamente camuflada, você não consegue nem ver aqui, olha, que tem abobrinha nesse medalhão de nosso Eu pecan. vou pegar mais um aqui sem molho, não é que eu tô com tanta fome não, é só pra eu mostrar como é dentro, a gente vê a textura. Peraí que é um pouquinho duro. Você tá também, sem com a faca também, aqui. né? E assim, se você não quiser colocar abobrinha, coloca a cenoura raladinha, né? Coloca um outro legume. Olha aqui, que delícia. Uma cor bem bonita, né? Bem moreninha. Muito bom. Vou provar, vai. Prova lá, Teru. Primeiro a farofa, tá, gente? Que a farofa foi a primeira receita que a gente fez hoje. Então eu vou começar pelo medalhão. Tô cortando aqui o meu pedaço. Essa é a farofa que a gente fez lá no primeiro bloco. Você que não conseguiu acompanhar, tá tudo lá no nosso blog. Você que acompanhou, já deve estar com água na boca igual eu que tô aqui falando. Muito refrescante. A farofa? Uma receita ótima pro verão. Farofa de cenoura com nozes. Eu vou Tem- provar o medalhão agora aqui. Vai fundo. Eu também quero, né, gente? Uma Muito bom. ótima receita pro verão. Uma receita bastante completa. Aqui faltaria uma salada só, já seria uma refeição né? Uma alface. muito boa. E aí, tomatinho. Wagner? Agora eu vou na farofa. Hoje são muitos testes aqui. E eu quero saber o que você achou do gosto do gengibre aqui no medalhão. Então, eu experimentei Sentiu? aqui. Não senti. Não sei se foi por causa do molho de tomate. Eu vou até vou experimentar um sem o molho. Uma versão sem o molho aqui pra ver se o gengibre tá forte. Eu acho o seguinte, no croquete de nozes, que a gente também usou o curry e usou o gengibre, ele ficou um pouquinho adocicado, mas eu acho que é característica da amêndoa, que é um pouquinho mais doce. Com a noz pecan, já não senti tanto o gosto do gengibre e ele ficou mais misturado. Você percebe que tem um tempero diferente, mas não consegue identificar logo de cara o que é. Mas eu consegui Muito sentir o gostoso. toque do gengibre aqui. Não tá, digamos assim, Incomodando. agressivo pra mim, não tá incomodando. Mas pra quem não gosta mesmo, de repente é só tirar, né? Ou diminuir a Sim. quantidade. Ou diminuir a quantidade. Coloca uma pontinha de gengibre. Posso comer mais, produção? Tô gostando tanto. Quem quer experimentar? Eu queria levar pra alguém experimentar também. Poxa, Max, podia, hein? Antônio, vem aqui, vamos ver se você vai gostar. Tem um garfo aí, Wagner? Aqui, olha, aqui tem um garfo. Vamos ver se ele vai... Você é vegetariano, Antônio? Não, mas e gosta da culinária? Gosta de experimentar novas receitas? O Antônio ajuda a gente aqui. É motorista da Novo Tempo, tá aqui com a gente hoje, tá experimentando. A gente vai fazendo as receitas, depois todo mundo vai provando. O que você achou? Muito bom. Gostosa? Farofa, vamos dar farofa pra ele também. Vou te dar com um pouquinho de azeitona. É bom, Antônio?
Vocês pensam que o Antônio, o pessoal que tá aqui, que a gente tá dando comida, eles só estão comendo o que a gente tá dando aqui agora? Quando acaba o programa, todo mundo come, viu, gente? A culinária some daqui dessa mesa, ninguém nem vê mais. É por isso que eu faço um prato grande assim, porque depois quando termina o programa a gente tem tempo de comer. É isso mesmo, gente. Infelizmente o programa de hoje, que tá uma delícia, super recheado, tá acabando. As receitas que você aprendeu hoje aqui no Vida e Saúde, se você não teve a oportunidade de pegar as quantidades, entra no blog e pega lá. Tá tudo muito fácil, faz pra sua família, tenta mudar de vida. 2012 tá apenas começando, tem aí pode ser diferente. Pode ser diferente. Um beijão e até o próximo programa. Até o próximo programa, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.